E aí, meu povo, Sinara Lopes falando aqui, nutricionista com expertise em diabetes. Eu quero ajudar mais nutricionistas nesse canal a controlarem as glicemias dos seus pacientes. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? Que exame é esse? Como é que a gente pode interpretar esses dados? Hemoglobina glicada é um exame que até pouco tempo atrás, até mais ou menos 2009, não era utilizado como diagnóstico de diabetes. Hoje, a glicada já é utilizada sim como diagnóstico de diabetes. E ao final do vídeo eu vou falar quais são os valores adequados de hemoglobina glicada para a pessoa que tem diabetes, beleza? Então, a hemoglobina glicada, ela me diz qual é a média das glicemias do meu paciente de 3 a 4 meses para trás. Então, se ele coletou o exame hoje, eu vou ter a média de glicemia de 3 a 4 meses anteriores. O último mês é o mês que mais impacta. Então, se eu coletei o exame hoje, o último mês, se nesse último mês eu comi mais errado, comi doce, eu não fiz atividade física, a minha glicose subiu mais, tudo isso vai refletir muito mais no exame de hemoglobina glicada do que nos meses anteriores. O último mês é o que impacta mais. Hemoglobina glicada é a ligação da glicose com uma porção da hemoglobina. E a hemoglobina glicada, ela representa 4 a 6% de toda a hemoglobina do nosso corpo. Só lembrando, hemoglobina é uma proteína que está presente ali nas hemácias, as nossas células sanguíneas. Uma coisa que é interessante vocês saberem, se atentarem é, olhou o exame lá do paciente, a hemoglobina glicada está 6,5, nossa, tá perfeito, mas tem que perguntar se esse paciente ele tem hipoglicemia. Por quê? Se eu tenho um paciente que oscila muito entre hipoglicemia, glicemia baixa e hiperglicemia, quando a gente faz a média, essa média dá boa, não é isso? A média é isso. E aí eu não posso me enganar com aquele exame de hemoglobina glicada perfeito. Eu preciso enxergar o que está por trás disso. Eu sempre pergunto se o paciente tem hipoglicemia com frequência. É claro que uma hipoglicemia no mês não vai interferir no exame de hemoglobina glicada, mas várias hipoglicemias e várias hiperglicemias podem sim me dar uma falsa ideia de que aquela hemoglobina glicada ela está perfeitinha e na verdade ela não está, certo? E a gente pede também essa hemoglobina glicada porque só a glicemia de jejum ela não é suficiente para que eu tenha ideia de como está o monitoramento da glicose do meu paciente. Muitos pacientes têm o hábito de fazer a glicemia só pela manhã, só em jejum, é ou não é? E a gente muitas vezes cai nesse erro de checar, a glicose está ali em 90, 99, 95, tá ok, tá com a glicemia boa, mas e no decorrer do dia, e no pós-prandial, e no final do dia, depois da atividade física, depois das refeições, né? A gente precisa atentar para isso também. A hemoglobina glicada, ela vem também para dar essa ideia de como é que tá a média, mas não podemos esquecer que média é média. A média pode dar uma média boa, quando na verdade eu tenho aí subidas e descidas na glicose desse paciente. Não esqueçam disso. Uma outra coisa que é interessante é que o paciente que tem alguma doença das hemácias pode ter alteração de hemoglobina ou alguma hemoglobinopatia. Pacientes com alterações de hemoglobina que não são relacionadas ao diabetes, podem me dizer ali, podem me dar um exame com o resultado que está falseado, ou para cima ou para baixo. Isso também é interessante. Pessoas que têm anemia, pessoas que têm anemia falciforme, e quando esses pacientes têm alguma doença relacionada à hemoglobina, aí a gente pede a frutosamina, que é um outro exame que serve também para a gente acompanhar a média de glicemia dos pacientes, só que com um intervalo mais curto do que 3 a 4 meses, como a hemoglobina glicada me dá. E aí eu quero aproveitar e falar para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se interessam pelo tema diabetes, se vocês são nutricionistas e querem desbravar junto comigo esse mundo do diabetes, que por sinal é um mundo ainda pouco explorado por nós e onde a gente tem uma demanda enorme, há muita gente com diabetes, 17 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, fora os que têm pré-diabetes, fora os que têm diabetes gestacional. Então é muita gente com diabetes no nosso país e pouquíssimo nutricionista
explorando essa área, a gente acaba vendo aí os nutris brigando na área de estética, a gente acaba vendo os nutris se matando para atender emagrecimento e a área de diabetes fica esquecida. E é diferente, o nutricionista expert em diabetes tem um olhar completamente diferente do nutricionista que não é expert em diabetes. O controle do paciente fica muitíssimo melhor. Se você tem interesse em diabetes, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir um vídeo super bacana sobre como funciona o meu método, o método EPA, um método onde o aluno estuda diabetes, pratica diabetes com pacientes reais, faz as parcerias certas e tem o meu apoio como profissional, como mentora, segurando ali na mão no dia a dia, para que ele se torne uma verdadeira referência em diabetes e prospere muito mais com isso na profissão de nutrição. Vou deixar o link aqui embaixo, clica, assiste e depois me fala o que você achou.